Só respondendo aqui a Bianca, não tem problema. As aulas estão gravadas, você pode acompanhar quando você puder. Se estiver travando, não tem problema. Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Me avisem quando vocês começarem a ver a tela. Por favor. Eu estou vendo a tela. Beleza, valeu. Então vamos lá. Vamos começar agora. Então, a aula de hoje vai ser sobre a prova de que a teoria Z, o F, que é de Fraenkel, a adição do Fraenkel foi a adição do axioma de replacement, né, de substituição, por isso que a gente vai chamar de Z, de Zermelo. Z não é sólida nem tight. Certo? O que isso significa? Isso quer dizer que existem, por exemplo, para o caso de sólida, existem modelos de Z biinterpretáveis e não isomorfos, certo? Isso significa que pelo menos um desses modelos tem que ser um modelo não trivial de Z, ou seja, um modelo em que não vale o axioma da substituição, né? Porque se fosse o caso que vale, a gente já sabe que quaisquer dois modelos biinterpretáveis de ZF são isomorfos, certo? Então a gente precisa provar, a gente precisa primeiro ter uma forma de construir modelos para Z, né? Não trivial. E construir modelos para Z não é exatamente difícil. O que é complicado mesmo é construir um modelo para Z que contenha todos os ordinais, certo? Modelo de Z com todos ordinais, certo? E isso foi feito, foi feito em 2005, alguma coisa assim, é início para o meio dos anos 2000, foi feito pelo Adrian Matthias. Então a gente vai estudar aqui rapidamente, tentar estudar rapidamente a construção de Matthias, né? As pessoas falam assim mesmo, né? Matthias, porque se eu não me engano ele é alemão. Ou ele é alemão ou ele é inglês. A gente fala com a pronúncia em inglês, certo? Bom, para fazer essas construções, ou seja, a ideia é obter um modelo de Z, né? Os ordinais, todos os ordinais estão contidos em M. E, óbvio, né? Senão poderia ser simplesmente um modelo de ZF, e M não satisfaz ZF. Certo? É uma construção muito interessante e muito criativa. Bom, de qualquer modo, a questão é que, uma vez que você conhece todas as definições, provar realmente que o modelo satisfaz isso tudo não é complicado, certo? Então vamos para a definição dele. Primeiro, o Matthias, ele define a ideia de uma classe fécunda. C é fecunda.
Quando todos os membros de C são transitivos, certo? A gente já falou sobre transitividade aqui. Para todo x em C, x é transitivo. Dois, contém todos os ordinais. Isso não tem problema, né? Não afeta a afirmação em 1, porque todos os ordinais são conjuntos transitivos. Se x pertence a C e y pertence a C, então a união pertence a C, ou seja, C é fechado por união finita, certo? Não necessariamente a união irrestrita, mas vai ser, no caso, né? O modelo final vai ser. E 4, essa proposição que é a mais estranha, que é se x pertence a C e y é um subconjunto das partes de x, então a união de x com y pertence a C, certo? Esse 4 aqui é o mais estranho, mas dá para perceber que isso tem a ver com forçar que o modelo que você vai obter, ele vai satisfazer o axioma das partes, né? Está ligado a isso. Tudo bem? Bom, o que acontece? Agora tem o teorema de Matias. E isso que é a beleza, na verdade, da definição dele. Que é o seguinte. Não é complicado, depois que você tem essa definição, mostrar que você obtém um modelo de Z, né, super transitivo. Veja só. Se C é fecunda, desculpa. Na verdade, não precisa de 2. Não precisa de 2, mas tem a ver com a intenção, né? Então, no fundo, é compatível com 2, né? O que é suficiente para a gente. E M é o modelo que toma a união de C com o pertencimento base. Esse é um modelo super transitivo de Z, certo? Ou seja, satisfaz todos os axiomas de ZF e não necessariamente satisfaz necessariamente satisfaz a substituição. Só um comentário. O que é ser super transitivo, para ficar claro aqui? A ideia de ser super transitivo é que se x está contido em y e y pertence ao modelo, então x pertence ao modelo. Ou seja, não só todos os membros de membros estão no modelo, como também o subconjunto de membros, certo? É fechado por subconjuntos, né? E aqui, só para deixar anotado nas notas, isso aqui é ZF sem substituição e collection, né? Coleção, o axioma da coleção. Certo? Ah, não é esse caso que precisa disso. Desculpa, gente. É só isso mesmo, é sem substituição. Beleza.
A prova disso aqui é simples. Então, eu vou... E também não é exatamente algo novo, né? A gente está falando sobre coisas recentes e eu vou mostrar os meus resultados correntes. Então, eu vou deixar a prova desse teorema como exercício, até porque não é complicado mesmo, tá? Certo? Bom, o que realmente é mais complicado, e aí vem de onde, por que a ideia dessa classe fécunda, é a pergunta, né? Eu consigo construir uma classe fécunda não trivial? Uma trivial seria, claro, eu só pegar o modelo de ZF, certo? Pega o modelo base mesmo. Bom, ele vai ser uma classe fécunda, né? Eu pego todos os conjuntos transitivos do modelo base. Isso é uma classe fécunda, certo? A questão é, consigo classes não triviais? E, bom, a ideia é a seguinte. O Matthias vai ter a seguinte construção, que é esse tal de QG, certo? Quem que é essa construção? Bom, Q tem que ser uma função de ômega em V ômega, certo? Isso pode ser generalizado, mas a gente vai falar de modo um pouquinho mais particular para ficar mais simples de entender, né? E G é um subconjunto de funções de ômega em ômega, certo? Esses dois elementos eles vão caracterizar uma construção esse tal de QG, certo? E a ideia é que esse tal de QG seja uma classe fécunda. Mas falta um pouquinho ainda, né? A ideia é a seguinte: dado que f de x q é uma função dos naturais na cardinalidade da interseção de x com q de n, certo? Então a gente vai ter o nosso critério para estar em tal de QG, certo? Seria o seguinte, então, x pertence à minha classe se somente se x é transitivo e f de x que pertence a G, certo? G é uma coleção de funções e aí essas interseções aqui vão estar na minha G. Bom, perceba que aqui o que a gente está fazendo é como se fosse eu estou tirando cortes por níveis. Esse N aqui, ele representa algo como cortes por nível, beleza? A gente vai entender isso aqui um pouquinho melhor, logo menos, quando eu começar a detalhar um pouco mais a construção mesmo, né? Nesse sentido, o Matthias, ele prova um teorema, mas eu não vou entrar em detalhes desse teorema. Né? Nem na descrição, porque a descrição é um pouco longa. Se vale algumas condições sobre G e Q, então o tal de QG é uma classe fécunda.
fecunda. Beleza? Isso aqui também não é complicado, só que é grande, é extenso, certo? É uma lista de umas 8 propriedades. Então, vamos trabalhar em um exemplo mais particular, certo? Bom, qual que é o exemplo particular que a gente vai montar? A ideia desse exemplo particular é de tentar criar um modelo não trivial, certo? Beleza. E como que a gente vai construir isso? O nosso Q de N, vai ser a função rank mesmo, ou a função que leva a N no nível N da minha hierarquia acumulativa, certo? Vamos chamar essa função aqui de função R. E G é um conjunto de funções de ômega em ômega. Então, vai ser o conjunto com funções tal que F tem como bound, né, como alguma função que está sempre acima, né? Vou deixar isso explícito depois, mas F tem como bound uma função BK para algum K. Eu vou explicar o que é isso. Essas funções BK, elas são o seguinte. BK de N é a torre de exponenciais com K exponenciações de 2, certo? Ou seja, K é uma função muito grande, uma função exponencial muito grande, certo? Beleza? E o ponto é, o critério para que a função esteja na minha G significa que ela não cresce mais rápido, de que os meus cortes por nível não crescem mais rápido do que essa função, né? Ou seja, na verdade, o critério que está escrito aqui, ele é o seguinte, né? Para todo x, f de x é menor ou igual a bk de x, certo? É isso que aqui está dizendo. Tudo bem? Vamos tentar entender bem qual é a ideia dessa construção, certo? Bom, primeiro, o Matias, isso aqui é do próprio Matias, né? Prima, Matias, de novo. A classe tal de RF, né? Vamos chamar essa G específica aqui de F. Essa é a minha R, essa é a minha F. Tal de RF é fecunda. É fecunda. Ou seja, né, como consequência, a união disso com o pertencimento do meu modelo base é modelo de Z. Beleza? Bom, o que essa RF, qual o papel delas aqui? Veja só. Se você imaginar aqui, vamos imaginar o nosso V ômega. Certo? Isso aqui está no meu nível ômega. Certo? O que é a minha função f, né? Lembra da minha função fx, no nosso q, no caso, é o r, né? Então, ela vai ser o quê? A cardinalidade de x interseção com Vn, certo? Ou seja, na verdade, o que eu estou fazendo é, eu estou tomando o meu objeto x
E eu estou tirando as interseções por nível. Certo? Isso aqui me dá uma sequência, certo? Sei lá, vamos dizer que é o S0, S1, S2 e assim por diante. A questão, o meu limitador é o fato que da minha função f, né? Essa função f aqui, ela exige que essa sequência que eu obtenho, ela não cresça muito rapidamente, certo? Ela pode crescer bem rápido, ou seja, ela cresce, pode crescer exponencialmente, mas ela não pode crescer o que a gente chama de super exponencialmente, né? A minha limitação é de que os cortes por Vn em x não crescem super exponencialmente. Certo? O que é super exponencialmente? Super exponencialmente seria, por exemplo, seria essa função aqui. Essa função h de n, ela é uma função super exponencial. Olha só. Seria 2 elevado a 2 n vezes, certo? Ou seja, o que acontece é eu estou tomando uma torre de exponenciais n vezes, né? Perceba que aqui é diferente. Os BK, eles são uma torre de exponencial fixada para um elemento K, com tamanho K, e essa torre elevada a um n, certo? Então, o que eu estou evitando aqui é incluir na minha classe fécunda, né, crescimentos maiores do que o crescimento exponencial. Eu estou limitando crescimentos super exponenciais, por exemplo. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fala, porque eu estou tentando fazer uma apresentação resumida da técnica do Mathias para a gente poder seguir, certo? Tudo que vocês precisam entender em tese está aqui, mas se vocês estiverem confusos, por favor, me fale, tá bom? Beleza. O Mathias prova que essa classe, de fato, ela é fécunda. Meio que você pode pensar assim, eu estou incluindo basicamente tudo nessa classe. Só não estou incluindo as coisas que têm membros de níveis, a quantidade de membros por níveis em V ômega, né? Eu não estou nem falando para cima de V ômega, não crescem muito rápido. Como consequência, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o próprio V ômega não está lá, certo? Vamos só ver então agora isso, né? Esse a gente já tem isso como um modelo de Z, e vamos agora mostrar que esse modelo não é modelo de ZF. Ou seja, lema V ômega não pertence ao modelo M, né? Lembrando só que M é a união tal de RF com pertencimento, certo? Se o V ômega não está em M, isso significa que eu não tenho o axioma da substituição. O axioma da substituição não vale, e isso acontece por quê? Porque existe uma função definível, né? A função finita n, a função finita n em Vn, ela é definível.
certo? Então, se eu tivesse o axioma da substituição, o que eu poderia dizer? Deixa eu só ver a pergunta que alguém fez. Isso, Vn é absoluto. E existe essa função. Então, o que eu conseguiria se eu tivesse o axioma da substituição? Eu teria que... eu poderia fazer a substituição de ômega. Se lembra? Essa classe contém todos os ordinais, certo? Tem que ter na cabeça. Então, o ômega está lá dentro. Então, eu vou fazer a substituição em ômega para a classe, digamos, V estrela aqui, igual a Vn para n pertencente a ômega. Como vale o axioma da união, então eu tenho a união de todos esses caras. Eu tenho a união de V estrela, e a união de V estrela é exatamente V ômega. Certo? Beleza. Então, se eu tivesse o axioma da substituição, eu teria V ômega. Então, esse fato aqui implica que M não satisfaz ZF. Certo? Só para ficar claro isso, né? Que é por esse método que a gente está fazendo falhar ZF. Vamos aqui para a prova desse fato. Qual que é a ideia? A ideia é a gente perceber que... Bom, lembra que M é a união de todos esses membros aqui, certo? Então, o que você pode pensar é que todo cara que está no meu modelo, ele pertence a uma classe, a um conjunto transitivo, certo? Que também está no modelo, e esse conjunto transitivo satisfaz as condições de crescimento, certo? Tipo, ele não cresce tão rápido em V ômega, certo? Então, é relativamente simples perceber o seguinte: eu posso simplesmente pegar o meu fecho transitivo, que é o menor conjunto transitivo que contém o meu elemento. Então, isso aqui não é difícil de verificar, que X pertence ao meu modelo quando existe um K, tal que para todo M, o fecho transitivo de X, né, do unitário de X, para poder incluir o próprio X, interseção com VM, é menor do que BK de M, certo? A gente já sabe que isso aqui é basicamente a definição. Como que é a definição para conjuntos transitivos? Seria eu simplesmente colocar o X aqui, certo? Se X fosse transitivo. O que eu estou querendo dizer é que essa definição se estende para todos os membros de M. Basta, ao invés de tomar o X, eu tomo o fecho transitivo do unitário de X, certo? Então, isso aqui não é complicado de verificar, é só uma consequência das definições. E agora vamos ver o que está acontecendo. Então, vamos supor... Eu suponho que V ômega pertence ao meu modelo. Se eles pertencem ao meu modelo, então existe K tal que para todo M, falar N, o fecho transitivo do unitário de V ômega, interseção com Vn, é menor do que o BK de N, certo? Como V ômega é um conjunto transitivo, então isso aqui é a mesma coisa que falar V ômega
unido ao unitário de V ômega. Certo? E isso, por sua vez, vai ser a mesma coisa que o próprio Vn, certo? Por quê? Eu estou tirando as interseções com Vn e eu tenho todos os V ômega, né? Todos os Vn's estão lá dentro. Então, a interseção aqui é o próprio Vn. Então, a cardinalidade de Vn é menor do que Bkn, certo? Só que quem que é a cardinalidade de Vn? Bom, ela é exatamente a torre superexponencial, certo? Ou seja, aqui a gente teria que H de N é menor do que BK de N para todo N, certo? Aqui é natural, certo? É natural perceber que isso vai ser um absurdo, né? Porque eu estou tomando uma torre de tamanho K e elevando ela a N, de um lado. E do outro, eu estou tomando uma torre de tamanho N, certo? Então, o que está acontecendo aqui é que o BK, se o K, digamos, for um K bem grande, começa muito grande, mas vai crescendo menos. Ela vai crescendo exponencialmente. O outro lado, o lado esquerdo, ele começa pequeno, mas ele cresce super exponencialmente. Então, uma hora vai passar, certo? Para provar isso, ou seja, para provar que vai existir um N, o que a gente tem que provar, então, é que existe N tal que H de N é maior que BK de N, certo? E isso sempre vai acontecer, certo? Não importa qual seja o K, certo? Aí a gente obtém o absurdo e, portanto, o V ômega não está em M, como a gente queria, certo? Bom, eu vou deixar só uma dica aqui, e aí vocês provam se vocês quiserem. A ideia é você prova por indução simplesmente que o H de A é maior do que 2 vezes A, certo? Quando A maior que 3, por indução, certo? E o segundo passo é você provar que o exemplo que você precisa, o próprio N, ele vai ser quando você toma N igual a BK de 1, certo? Esse é um exemplo que te garante o resultado, certo? Isso é BK de BK de 1. E aqui, de novo, vai ser por indução, com K maior que 3, indução. Certo? Aí vocês podem fazer isso aqui como exercício. Isso aqui é interessante. Tem a ver com entender o que é essa função superexponencial, né? Ela normalmente está ligada a dificuldades do tipo relacionados a crescimentos muito grandes. Por exemplo, o PA tem muita dificuldade em lidar com os superexponenciais, por exemplo, né? Então, aqui exercícios. E, de novo, como eu comentei na aula passada, isso tem a ver com o problema da hidra também, né? O problema da hidra tem a ver com, então, com superexponenciais e exponenciais. Beleza. Então, agora vamos, por fim, definir a última coisa antes da gente conseguir a gente ir para os resultados novos, né? Que é a definição de torre de Zermelo. A torre de Zermelo é uma hierarquia alternativa vinculada a um elemento A qualquer, certo?
Beleza? Então, a ideia é a seguinte, vamos construir uma hierarquia. O V0 de A é o próprio vazio. E agora, a gente tem a construção sucessora, né? V alfa 1 de A é A unido ao conjunto das partes do nível anterior e eu subtraio o vazio. Certo? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que você está construindo uma hierarquia em que você está fingindo que o A, que o conjunto A é o vazio. Ele é o próprio vazio. É como se você tivesse uma hierarquia fingida, né? Em que eu estou considerando que o A é o meu conjunto vazio. Por isso que você tem que fazer esse truquezinho aqui, simples, né? Que é, eu tenho que incluir toda vez o conjunto A, né? Que todo o conjunto das partes vai colocar o conjunto vazio, né? E eu tenho que sempre tirar o conjunto do vazio, porque a operação das partes sempre vai incluir novamente o meu vazio. Então, eu estou sempre tirando ele. Tudo bem? E aí, no nível limite, é usual. É só tomar a união dos níveis anteriores. Beleza? Isso é uma coisa que é interessante. Isso aqui foi uma das primeiras coisas que eu percebi na minha tese de doutorado, né? Que o Matthias, ele comenta sobre as torres de Zermelo, só que ele só faz as torres de Zermelo por níveis finitos. E eu pensei, né? Bom, vamos fazer para todos os níveis. Essa construção não está limitada em hipótese nenhuma aos níveis finitos. Vamos tentar ver o que é essa classe. E veja, ao tomar essa classe, eu posso construir então um V ômega, ou um V, né, com união de todos os ordinais, um V de A. E o que eu espero? Eu espero que isso aqui seja isomorfo à minha classe original, né? Essa é a minha pergunta. Isso acontece? Então, vamos provar isso primeiro. Então, esse aqui é o teorema. Né? Mostrar que essas duas coisas são isomorfos. Beleza? E esse isomorfismo é definível em V, certo? Ou seja, é aquela coisa, o isomorfismo não só acontece, como o próprio modelo V consegue caracterizar esse isomorfismo. E a prova desse resultado é simples, né? Por isso que não é um teorema, é um lema, né? Está assim no artigo original também, é um lema. Então, aqui a prova. Bom, o que a gente precisa fazer? A gente precisa construir uma função. Vamos construir a seguinte função. Bom, a gente vai construir o isomorfismo nessa direção aqui, né? Não, contrário. Nessa direção mesmo. Beleza, a gente vai fazer então que o vazio vai ser o A, como eu já tinha mencionado. E a função ela vai funcionar pela vai funcionar hereditariamente. Então eu vou tomar os A's
de todos os membros de X. Ou seja, isso aqui tem a cara exatamente do quê? Do colapso de Mostowski, certo? Beleza? Então, aqui o que você precisa simplesmente fazer é mostrar que para todo Z em V de A existe um X tal que X de A é Z, certo? Isso é tranquilo de fazer. Depois disso, bom, se isso aqui é o caso, então o isomorfismo é o próprio colapso de Mostowski, certo? E como ele é o colapso, se ele é o colapso de Mostowski, porque perceba, note que a ideia de boa fundação aqui, ela é automática, porque minha relação é o próprio pertencimento. Então, a gente tem o colapso e o colapso é sempre definível dentro do modelo, como a gente já viu. Beleza? Então é isso. Aqui eu estou pulando alguns passos, mas espero que tenha ficado claro o suficiente. Né? Agora, a gente vai para o nosso segundo lema aqui. Que é o seguinte: se A gente falou para um A qualquer, né? Então agora a gente vai especificar que tipo de A é o A interessante. Se A é infinito e transitivo, em M, ou seja, A está no meu modelo, então a cópia do meu modelo original, ela está contida no meu modelo M, certo? Ela está contida, não necessariamente ela é definível, certo? Só quero dizer assim, todos os membros estão lá dentro. Eu não sei se eu consigo escrever uma fórmula em M que captura ela, mas todos eles estão lá dentro. Para provar isso, você precisa fazer o quê? Aqui você tem que observar que o A é transitivo, certo? Como o A é transitivo, então ele obedece ao meu grau de crescimento, né? Então eu vou escrever aqui, seria A interseção com Vn é menor do que BK de N para algum K, certo? Para todo N, certo? Só que, além disso, a gente tem que a união de dois conjuntos transitivos é transitivo, certo? Então, o meu conjunto A unido a V alfa de A é transitivo. Beleza? Perceba que o que acontece? Não, aqui, desculpa, não é que estou unindo dois transitivos, não, desculpa. Aqui, perceba, o meu V alfa de A, ele é um conjunto quase transitivo, no sentido de que todos os membros eles são transitivos até você chegar no A, que seria o vazio. Então, esse A aqui, ele só está completando a transitividade. É o A é o que falta para ser transitivo.
Beleza? Então, como esse conjunto ele é transitivo, perceba o seguinte. Então, agora, como ele é transitivo, eu posso testar se ele está no meu modelo ou não. Então, o que eu faço? Eu tenho que tirar a interseção com o meu Vn. Então, vamos ver o que acontece aqui. A unido a isso, interseção com Vn, certo? Ele vai ter que ser o próprio A interseção com Vn. Por quê? Porque como A é transitivo, como A ele é infinito, né? Como A é infinito, então quer dizer que o V alfa de A, todos os membros dele são infinitos. Então aqui eu não tenho nenhuma interseção com o Vn, certo? Tudo bem? Porque todos os membros de V alfa são membros que em algum momento da cadeia transitiva dele, eu chego em um membro infinito, que é, por exemplo, o A. Então, ele não pode ter interseção com Vn, que é um conjunto que é hereditariamente finito, né? Ele não só é finito, como todos os elementos dos elementos e assim por diante são finitos. Então, esse cara e esse aqui tem interseção vazia, certo? Portanto, é isso. Então, é aqui que a gente usa que A é infinito, pois A é infinito. Beleza? Logo, como a gente já sabe que isso aqui obedece ao meu grau de crescimento, né, para algum K, isso significa que A unido a V alfa de A, ele pertence à minha classe fecunda, certo? E, portanto, aqui é natural, e, portanto, é... e, portanto, o meu V alfa, certo? Ele tem que estar contido todo em M, né? Porque lembra que o M ele é transitivo, super transitivo, na verdade, né? Então isso aqui é natural. E isso vai valer para todo o alfa. Como vale para todo o alfa, isso significa, né, logo, como vale para todo o alfa, essa cópia de V ela está toda contida no meu modelo M. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Um comentário? Não. Então, vamos lá. Vamos para frente. Agora, a gente vai provar o lema, provavelmente o mais importante aqui, que é o seguinte: não só essa cópia do meu modelo V, ela está contida dentro do modelo M, essa cópia estranha, como essa cópia é definível em M, certo? Ou seja, é interpretada. Né? O VA é definível em M, com parâmetro A, certo? Eu preciso usar parâmetros aqui, né?
A gente depois vai comentar que a gente pode eliminar o parâmetro, mas vamos primeiro mostrar que eu posso definir com o parâmetro A. O que significa? Eu tenho uma fórmula x e eu uso A como meu parâmetro para definir esse cara aqui, né? Só lembrando. Então vamos para a prova. Perceba que como a gente tem que M é um modelo de Z, mas não de ZF, então a gente não consegue, a gente não tem como teorema a recursão transfinita. A recursão transfinita depende fortemente do axioma da substituição. Então a gente não tem recursão transfinita. Certo? E percebam que o meu A, ele foi definido, essa minha hierarquia aqui, ela foi definida por recursão transfinita no meu modelo original, certo? Então, se eu quero definir essa classe V de A, eu tenho que definir de um modo diferente que não dependa da recursão transfinita, certo? E é isso que a gente vai fazer aqui. Bom, se você pensar o seguinte, imagina um elemento x qualquer, certo? Um elemento x, ele vai possuir, você consegue definir uma coisa que eu chamei de cadeias de decrescentes de pertencimento, certo? Ou seja, epsilon descendentes, né? São sequências epsilon descendentes. E elas sempre terminam em zero, né? Elas sempre terminam no vazio no modelo original, certo? E perceba que como M é transitiva, né, super transitiva, né, isso significa que todo fechamento transitivo de um membro de M está em M, certo? Então eu tenho aqui, se X está em M, então o fechamento transitivo de X pertence a M, porque M é super transitivo. Logo, eu consigo definir em M a ideia de todas as cadeias decrescentes de pertencimento. Por quê? O que, que vai ser uma cadeia decrescente de pertencimento? Ela vai ser F, uma cadeia decrescente de pertencimento, ela vai ser uma função do unitário de x, para incluir o x, né? Ela vai ser o fechamento transitivo do unitário do x. Oh, desculpa. Vai ser uma função de n no fechamento transitivo do unitário de x. Certo? Tal que f de n é o próprio x e f de n menos 1 pertence... Opa, não, tem que colocar um i aqui no caso, né? Porque é o n. F de i menos 1 pertence a f de i e f de 0 é igual ao vazio, certo? Beleza? Então,
é bem definido dentro do meu modelo M a ideia de ser uma sequência decrescente de pertencimento, certo? Isso é bem definido no meu modelo. Então, eu posso usar isso, certo? E a gente vai usar isso para definir o predicado. Na verdade, o que a gente quer aqui é o predicado X pertence à minha cópia, certo? É esse predicado que a gente quer, né? A gente não vai falar isso diretamente, vamos falar um U de X, certo? U de X vai ser definido como se somente se toda sequência, sequência epsilon decrescente, toda sequência epsilon decrescente passa por A. O que significa passa por A? Né? Em algum momento, dado que a sequência de pertencimento é F, certo? Dado que a sequência de pertencimento é o F, para o X, né? Então, aqui, essa última aqui vai significar o quê? Existe I, é o que F de I igual a, né? Para toda sequência epsilon descendente, existe um I tal que I F de I igual a. Beleza? E a gente vai mostrar aqui U de X, se somente se X pertence ao V de A. Certo? Ou seja, a gente vai mostrar que a minha classe de fato é definível, certo? Porque esse U claramente é definível, certo? Aqui, ser uma sequência epsilon descendente, decrescente, é bem definido, como a gente acabou de mostrar, e passar por A é uma propriedade simples, certo? É claramente definível também. Então, se a gente mostra isso aqui, a gente finalizou a prova desse lema. Então, o que a gente faz agora? Bom, vamos provar que esse é o caso, certo? A gente prova por indução no modelo original, certo? Então, se, vamos supor que U de X, né? Vale U de X. Então, toda sequência epsilon decrescente passa por A. Certo? Ok. Para X, né? Toda sequência aqui tem um de X. Beleza, então vamos observar dois cenários. Se X é igual a A, então, ok, né? A gente já sabemos que A pertence ao meu modelo, né? Que A pertence ao V de A, né? Ele é exatamente o vazio. Né? Okay. Se for diferente, a gente vai notar o seguinte. Note que se Y pertence a X, certo? Um Y qualquer pertence a X, então é natural, dado que toda sequência de pertencimento de X passa por A, toda sequência de pertencimento que passa por Y também passa por A, certo? Caso contrário, a gente obteria uma contradição. Logo, toda sequência epsilon decrescente de Y passa por A. Logo, por hipótese de indução,
y pertence ao meu V de A, certo? Isso significa que para todo y em x, y pertence a V de A. Ou seja, x está contido em V de A. Certo? Aqui, para finalizar isso, isso é simples. Você tem que usar um princípio de ZF conhecido e frequentemente usado, ou da teoria dos conjuntos em geral, né? Que é frequentemente usado, que é o princípio do menor ordinal. Se uma propriedade vale hierarquicamente, então ela sempre vale para um menor ordinal. Então, note que se y, para todo y, né, vai ter um menor ordinal, que ele pertence aqui, né? Tem um y pertencente a um alfa de y, certo? E aí, daqui a gente vai tirar que gama vai ser a união de todos os alfa, esqueci qual é o nome dessa letra, tal. Eu vou falar tal, mesmo estando errado. Y pertence a x, certo? Isso aqui vai ser um ordinal, certo? Isso é a técnica padrão. Lambda, isso? Nossa, que loucura. Obrigado. Tá, lambda. O lambda vai ser a união de todos os lambdas de y para y pertencente a x. Isso aqui é obtido por replacement, né? A gente consegue fazer essa construção porque a gente tem a substituição. Mas lembra que a prova de que o U de x é igual ao V de A, essa prova ela não precisa estar ocorrendo em M, né? A gente está fazendo essa prova dentro do modelo original, certo? Então a gente tem replacement. Ok. Isso significa logo o x ele vai estar contido em V lambda de A e, portanto, x pertence a V lambda mais 1 de A. Certo? Isso aqui é natural. E aqui a gente... Opa, não. Aqui, não falta. Aqui a gente provou só que se U de x, então x pertence a V de A. Falta o inverso. Mas o inverso é mais simples, certo? A gente precisa supor que... Supõe que x pertence a V de A. Então, se y, supõe assim, se y pertence a x, que pertence a V de um alfa mais um qualquer, certo? Então, a gente tem duas opções, né? Ou x igual a A, x pode ser A, ou y vai ser um membro do nível anterior, certo? Porque se y pertence a x, ele vai ser ou capturado, ou ele foi capturado pela construção, né, de tomar o conjunto das partes, ou o y é um membro de x, mas é um membro de x que não é capturado porque eu estou sempre retirando o a, certo? Então não está lá. Logo, se for esse caso, ok, de novo, né? O x, então, porque a sequência de pertencimento, nesse caso, todas passam por A, porque literalmente A é o primeiro elemento. E, caso contrário, por indução,
por indução, a gente tem que as cadeias de pertencimento, ou seja, as epsilon descendentes de y passa por A, certo? Beleza? E aí fica trivial, né? Para todo elemento y de x, todas as cadeias de pertencimento desse elemento passam por A. Logo, todas as cadeias de pertencimento de x passam por A. Certo? Ou seja, vale o de x. Beleza? Isso finaliza a prova desse lema. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos agora finalizar. Alguém ia falar? Escutei um barulho de microfone. Não, eu ia falar que eu não tenho dúvida. Ah, ótimo. Bom, é bom escutar isso também. Obrigado. Não, então ficou claro, né? A ideia é que, embora, veja, vamos só retomar aqui rapidinho, que é o seguinte, percebam por que esse argumento aqui funciona, né? Porque a ideia é, bom, tudo bem que esses membros da cópia, né, eles foram definidos por recursão, mas para recuperar eles, se eles estão todos dentro do meu modelo original, que foi o que eu provei aqui nesse primeiro lema, se todos eles estão lá, capturar eles não é difícil. Por quê? Mesmo sem recursão. Por quê? Porque a ideia é que, bom, basicamente, cada membro deles é uma cópia de algum cara. Se eu pegar e toda vez que eu estou olhando para as cadeias de pertencimento, toda vez que eu chego no vazio, eu troco o vazio por A. Certo? Então, essa é a intuição, né? De que, ao fazer isso, eu posso capturar esses elementos simplesmente dizendo, ó, bom, todas as cadeias decrescentes de pertencimento, em algum momento chegam no vazio, nesse sentido diferente, que é o A. Beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente continua. Então, o que a gente tem, né? A gente acabou de mostrar que essa cópia é definível, né? Então, vamos só mostrar que a gente não precisa do A, né? A gente já falou aqui de parâmetro, né? A gente falou que a gente precisava de parâmetro. Beleza? Não precisamos de parâmetro se a gente tomar qualquer conjunto infinito transitivo, certo? E a gente tem um elemento infinito, transitivo e definível simples, que é o próprio ômega, por exemplo. Né? Então, tomo ômega. Mas pode ser qualquer outro, na verdade. Né? Então, como ômega é infinito, transitivo e definível, e definível em M, então eu posso eliminar, no caso de usar como A o ômega, eu posso eliminar o parâmetro, certo? Posso eliminar o parâmetro. O parâmetro, no caso, A igual a ômega, certo? Ou seja, o que a gente fez? A gente mostrou que M
interpreta o modelo original, o modelo onde ele foi construído. Certo? E, naturalmente, o modelo original interpreta M, porque, afinal de contas, M foi uma construção interna, né, totalmente natural de M. Né? M é uma construção interna, então é uma interpretação. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma interpretação mútua. Certo? Então, como que é essa interpretação mútua? A gente tem um V, esse V interpreta o M, M tem uma cópia, que é o V ômega, né? Vamos colocar já V ômega aqui, de M. E aqui, naturalmente, eu posso iterar quantas vezes eu quiser, né? Agora eu tenho uma cópia do modelo original, então eu posso dizer que aqui eu tenho meu M ômega. E eu poderia, inclusive, continuar, né? Assim, V ômega, ômega, assim por diante. Certo? Mas o que importa é esses 4 primeiros níveis aqui, né? Eu interpreto de volta e interpreto de volta, né? Beleza. O que falta para a gente estabelecer isso como uma binterpretação é mostrar que os isomorfismos são definíveis. Então, vamos lá. Teorema. Só abrir um espacinho aqui. V e M são binterpretáveis. E como que a gente prova isso? Bom, a gente tem que olhar simplesmente para o que está faltando aqui, né? O que falta aqui? Bom, eu preciso falar desse isomorfismo e desse isomorfismo. E desse isomorfismo aqui. Vamos chamar esse aqui de I e esse aqui de B. O isomorfismo I, ele é naturalmente definível, certo? Porque a construção V de ômega foi feita por recursão transfinita dentro do próprio V, né? Então, I é definível, certo? Que é aquela função, né? X de A, né? Que é aquela que faz assim, né? Y de A, Y pertencente a X, né? Essa é a minha função I. E como o meu modelo tem, de fato, o modelo V tem, de fato, recursão, então I é definível. Beleza? E ok, essa minha função I, perceba que ela é exatamente a minha B. A B é exatamente essa função. B é a mesma coisa que I restrita ao meu modelo M. Certo? O que eu preciso mostrar, então, que a gente precisa mostrar só, é que B é definível. A gente já sabe quem é a B, a gente só precisa mostrar que B é definível em M. Certo? Primeiro, a gente tem que mostrar que esse conjunto de pares, né? Tipo, B seria uma coisa assim, né? B vai ser X, o conjunto de pares, A. Então, aqui X certo? B é uma coisa assim.
Então, eu tenho que mostrar que esses caras, né, eles estão dentro do meu modelo, né, esses conjuntos de pares. Então, por exemplo, se eu quero mostrar, para garantir a definibilidade, eu vou usar a seguinte ideia, de que ao restringir o B a um conjunto de M, então toma X, desculpa, subiu aqui. Então, toma X em M. Quem que vai ser o B restrito ao X? Ele vai ser exatamente o conjunto de pares Y, YA, com Y pertencente a X. Certo? E o que a gente precisa notar? Bom, aqui perceba que eu não estou alterando em nada os meus elementos praticamente de X, né? Eu estou trocando o X por um Y, e o Y por um Y de A, e tomando um par. Então, como o X, certo, está dentro de um conjunto transitivo que satisfaz o grau de crescimento, certo? Aquela função... você tomar aqui K igual a feixe transitivo de X, certo? Então, quer dizer que K, as interseções de K com Vn... não, K é uma letra ruim, então Z. As interseções de Z com Vn são menores do que BK de N, algum K, né? Então, eu tenho esse grau de crescimento. Percebam que, ao tomar uma B restrita a um conjunto, eu não estou fazendo uma mudança profunda em como que as interseções por níveis finitos, certo? Não estou fazendo nenhuma alteração praticamente. No máximo eu vou crescer um pouquinho, mas aí só escolher um K, ou só escolher um N maior, onde passa, etc, né? Então eu vou deixar isso aqui porque é um pouquinho chato, mas espero que seja bastante natural perceber que o B, esse isomorfismo restrito, obedece ao grau de crescimento, certo? O que eu quero dizer com isso? Bom, o fecho transitivo desse cara não pode ter em V ômega, ou seja, nos níveis finitos, um crescimento do número de membros super exponencial, certo? Então eu vou deixar isso aqui como exercício, provar, só porque isso aqui toma um tempinho e não tem nenhum insight profundo a mais, certo? Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, como que a gente vai montar agora o nosso isomorfismo? A gente já sabe que todos os isomorfismos parciais, certo? Se eu tomar ele parcialmente para qualquer membro do modelo, esse cara vai estar lá dentro, né? Então, que a gente conclui aqui para todo x em M, o B restrito a x, certo? Ele está no meu modelo M. Isso é importante, porque veja só, como que a gente quer? A gente quer isso aqui, né? Toma um conjunto transitivo. Deixa eu ver uma letra. Toma Z transitivo. Certo? Se Z é um conjunto transitivo, então isso aqui a gente teria algo assim, né? A gente teria esse isomorfismo entre Z e Z de A, e a gente teria que a restrição
do meu B, da minha função B, ao Z, ela é o próprio isomorfismo, certo? Isso aqui acontece porque Z é transitivo. Porque o que acontece? Que o Z é transitivo, então aqui é como se fosse o que está acontecendo é com um colapso, certo? É um colapso de Mostovsky. Então, eu estou tomando uma estrutura não transitiva e eu estou colapsando na única estrutura transitiva mínima, certo? E o isomorfismo vai ser único, certo? Então, o fato de Z ser transitivo faz com que o isomorfismo é único e rígido, né? Ou seja, não tem espaço para outra coisa. Tudo bem? E aí a gente pode usar desse fato, veja só. O que a gente vai fazer? A gente vai dizer que o nosso B em M de um X qualquer, ele vai ser o Z. Vou usar outra letra, porque outra letra vai ser o D. O elemento D, tal que existe Y e I, tal que Y com pertencimento é isomorfo por I ao fecho transitivo de X, desculpa, do unitário de X, para que o X esteja lá dentro, com o pertencimento, e o I de X é o D, certo? E aí é isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando um membro X, ele vai estar dentro de uma classe transitiva. Essa classe transitiva ela é rígida, ela é sempre rígida, né? Então, qualquer que seja o isomorfismo que eu tome, pera aí. Tá. Não, aqui faltou uma condição, né? Que senão não faz sentido nenhum. É um Y pertencente ao meu VA, certo? Certo? Eu estou pegando, vai ter um Y e um isomorfismo I do meu fecho transitivo de X, ou seja, eu vou ter toda a estrutura que interessa para o X, e eu vou ter esse isomorfismo. Como os conjuntos transitivos têm esse isomorfismo rígido, e eu sei que I são membros, esses I são membros do meu modelo M, como a gente comentou aqui em cima, então esse isomorfismo vai ter que ser exatamente o isomorfismo pretendido, né? Então aqui a gente tem que só verificar que B de M de X é de fato X de A, certo? Essa verificação ela é simples, tá bom? A gente deixa também como exercício. Beleza? Então, com isso, a gente termina de provar que os modelos V e M são bi-interpretáveis. E o que isso interessa para a gente? Bom, isso significa
Isso significa que, sem o axioma da substituição, eu consigo dois modelos não isomorfos bi-interpretáveis. Então, quer dizer que Z, ou seja, a teoria dos conjuntos sem o replacement, ela não é sólida. Ou seja, existem modelos bi-interpretáveis modelos diferentes e bi-interpretáveis. Certo? E se você reparar, se você faz um backtrack, né? Você volta e vai avaliando todos os passos que a gente fez, tudo que a gente fez é não paramétrico. O que significa, todas essas construções, elas não dependem de nenhuma escolha particular. Nem a construção do Matias, nem a construção dos isomorfismos e tal. Então, é feito de modo uniforme. O que significa? Isso significa que Z não é tight, certo? Significa, dá para fazer isso para as próprias teorias, ao invés de fazer para modelos dela, né? Não é tight. Beleza? E a gente não sabe, né? Se não ser sólida implica não ser tight, né? Como a gente já falou, um dos lados é trivial, mas esse lado aqui, por exemplo, não é trivial. Beleza? Então é isso. Esse é o primeiro indício de que, bom, ZF é tight, né? ZF é tight, ZF é sólida. Não existem modelos bi-interpretáveis não isomorfos. Ah, é só um comentário, né? Eles não são isomorfos porque, basicamente, o modelo que a gente mostrou não satisfaz ZF, né? Então eles não podem ser isomorfos porque eles não são nem elementarmente equivalentes, né? Na verdade. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, aqui eu vou fazer só um comentário. É a mesma ideia, a mesma construção, é o mesmo tudo, só que você tem que ter alguns cuidados a mais na hora de estender o resultado. Na verdade, a construção do Matias ela é um pouco mais geral, então você dá para fazer. A gente fez a construção de um modo de construir um M. A gente construiu um M em que V ômega não pertence a M, certo? Foi isso que a gente fez. Mas dá para você generalizar a construção de modo que a gente tem um M em que V alfa não pertence a M. A única restrição é que alfa tem que ser limite, certo? Tem que ser um ordinal limite. Beleza? E a construção é exatamente a mesma. Você só carrega a ideia de cortes por nível até esse ordinal limite. Beleza? Você reproduz toda essa prova de novo, né? No artigo a gente também só comenta, a gente nem faz em detalhes isso, mas você pode repetir toda a construção e aí você tem uma pequena extensão desse resultado, que significa basicamente de que Z mais existe V alfa, né? Para todo V alfa menor que um lambda qualquer, certo? Ou seja, o que eu estou dizendo é, você pode adiar o nível onde o replacement vai falhar, né? Onde a substituição vai falhar. Você pode colocar isso num ordinal bem grande, etc, etc. Então, isso aqui também não é sólida e não é tight. Beleza? Ok. Então, vamos aqui...
Não, eu acho que tá bom para não me estender. Se eu começar a provar esse teorema, ah, talvez vou demorar muito. Talvez não. Não, vamos deixar para amanhã. Então a gente finaliza aqui com esses dois resultados que mostram que não dá para falhar o replacement para isso, né? Beleza? Então vou parar de compartilhar a tela agora. Vocês estão me vendo? Sim. Tá, beleza. Bom, e agora vai ficar registrado para sempre que eu tinha esquecido que aquela letra é lambda. Vai ficar na internet para sempre. É, é uma Mas boa bom, fama. hã? É uma boa Essa... fama. Tá bom. Então eu vou parar agora de... Vamos confiscar meu doutorado, é isso? Bom. Eu vou parar aqui então a gravação. Parei. Bom, de qualquer modo, vocês querem fazer alguma pergunta, fazer algum comentário?